Provavelmente você já assistiu um dos 2 vídeos aqui do canal sobre o Exterminador do Futuro: A Salvação. Em um dos vídeos eu falo sobre o final sombrio que foi alterado devido a uma certa rejeição. Isso chega a ser um caso bem enigmático, porque anos depois o Gênesis abraçou essa ideia de transformar o John em um subordinado da Skynet. E já no segundo vídeo eu falo sobre os inúmeros cortes que ocorreram e acabou deixando algumas lacunas no enredo. Nesses vídeos eu falo mais propriamente sobre os conteúdos que foram cortados. E agora nesse vídeo eu queria fazer uma análise sobre a importância dessa obra, falar um pouco mais sobre esse universo e as referências aos primeiros filmes, e no legado que o Exterminador do Futuro: A Salvação deixou nessa franquia. Como eu já havia falado anteriormente, esse é um filme bem controverso, ou você gosta muito ou você odeia, mas a verdade é que Salvação foi uma obra necessária e, apesar de todos os seus problemas e conturbações, é um filme que deixou a sua marca, quebrando a roda e nos mostrando os estágios iniciais da Guerra Futura, explorando os conceitos dos exterminadores T-600, que são extremamente assustadores. Eles são mais volumosos, pesados e menos ágil, lentos e desajeitados em comparação aos T-800. A sua estrutura é focada em poder bruto, tendo esqueletos de combate básicos e durabilidade, muitas vezes carregando armas pesadas como miniguns. Esses modelos representam uma fase mais rudimentar e mecânica, focado na produção em massa para combate. Esses exterminadores também são consideravelmente maiores, medindo por volta de 2,10 m a 2,20 m, enquanto os T-800 têm algo em volta de 1,88 m. Eles foram os primeiros infiltradores produzidos em massa, utilizados pela Skynet para guardar instalações ou caçar humanos. Ao contrário dos T-800, que possuem pele viva, os T-600 eram cobertos por uma pele de borracha sintética sobre o seu endoesqueleto de titânio. Essa cobertura ficava com aspecto derretido ou danificado facilmente, criando uma imagem humanoide bizarra e antinatural. Algo que tentava se passar por um humano, mas falhava de forma macabra. Devido ao seu grande tamanho e pesando cerca de 360 quilos, eles não eram infiltradores sutis, eram usados para o terror psicológico, movendo-se rapidamente para destruir esconderijos. É inegável que Salvação faz um trabalho impecável em relação a essas máquinas. Em relação a isso, esse também foi o último filme da franquia a utilizar uma quantidade significativa de efeitos práticos e cenários reais, em vez de depender quase exclusivamente do CGI, como ocorre nos filmes seguintes. Essa foi uma escolha do próprio diretor McG, que decidiu focar em cenários reais e efeitos práticos para dar uma sensação de guerra palpável e suja, evitando a aparência limpa demais de telas verdes. O filme foi um dos últimos trabalhos supervisionados pela lendária equipe de efeitos especiais de Stan Winston, que criou os endoesqueletos clássicos. Antes da sua morte em 2008, John Rosengrant assumiu o legado, garantindo os animatrônicos e bonecos do tamanho real para os T-600. Todos esses detalhes nos mostram que Salvação tentou manter a tradição de efeitos práticos dos filmes de Cameron, antes da franquia se tornar mais dependente do CGI. Existe um detalhe de extrema importância sobre os T-700 no filme Salvação, algo que talvez muitos de vocês se perguntem por que a gente não vê eles em combate, ou por que os T-700 não são mostrados. Mas os T-700 são mostrados sim na linha de montagem, e tem um detalhe que confunde muita gente, porque nessa parte do filme o John se refere a esses exterminadores como a linha 800. T-800. São muitos. Mas na verdade são os T-700. Eles estavam montando em massa essas unidades. O T-800 que o John enfrenta é o primeiro protótipo da linha 800. E esse acaba sendo um detalhe bem enigmático nesse filme, porque aparentemente o John acabou se confundindo devido à semelhança com o modelo 800. Ou talvez isso seja um easter egg, devido a um segredo relacionado a esses modelos. Porque nos bastidores a produção utilizou o design do T-800 e apenas pintou de uma cor mais escura para representar os T-700 na linha de montagem, e isso acabou causando uma confusão tremenda em muitos fãs. E esse acaba por ser um detalhe de extrema importância, porque nos dados oficiais, assim como em um dos livros oficiais do filme, esse modelo que vemos na linha de montagem é o T-700.
As diferenças mais visíveis é o fato do T-700 possuir um endoesqueleto de tom mais escuro e fosco, dentes metálicos em vez de biológicos como do T-800, mas oficialmente então esses modelos que aparecem na fábrica na linha de montagem são os T-700. Essa unidade ela teria um foco maior em campo de batalha, não focando tanto em unidades infiltradoras. E algumas informações sobre esse modelo dizem que a pele artificial utilizada pela Skynet nesta fase não era autossustentável, não tinha a capacidade de se regenerar ou se manter viva por longos períodos. Sem banhos constantes de nutrientes rejuvenescedores, a pele biológica aplicada sobre o endoesqueleto de metal começava a apodrecer em cerca de 10 dias. Após um mês, a pele estaria totalmente podre, tornando o exterminador facilmente detectável pelo cheiro ou pela aparência. O modelo Harvester, que em português significa colheitadeira, é uma máquina colossal projetada para capturar humanos e enviá-los para o campo de processamento. Ele possui blindagem espessa, canhões de plasma e, mesmo sendo grande, possui uma grande agilidade apesar do tamanho. Esse modelo também emite uma fumaça preta visível de suas costas, indicando um motor de combustão interna, provavelmente um turbo diesel, diferentemente dos exterminadores humanoides que usam células de energia nuclear ou hidrogênio. Devido ao seu tamanho imenso e à necessidade de alimentar um canhão de plasma pesado, um gerador diesel ou uma unidade de potência baseada em combustível fóssil é a fonte mais provável utilizada pela Skynet nesta etapa da guerra. O Harvester também armazena e carrega o Moto Terminator em suas pernas, que podem ser alimentados de forma híbrida ou compartilhada, com a energia do corpo principal. O Moto Terminator é uma máquina de perseguição autônoma da Skynet, sendo equipada com 2 canhões de plasma duplos nas laterais. Em artes conceituais, os Moto Terminators foram desenhados com metralhadoras rotativas miniguns de cada lado, similar ao modelo T1. A CPU está localizada onde ficaria o assento, permitindo manobras extremas e velocidades superiores a 320 km/h. A moto real utilizada nas filmagens foi desenvolvida para ser funcional e não apenas CGI, modificada a partir de uma 2009 Ducati Monster 1100S, com visual agressivo e pneus largos para terrenos difíceis. Os hidrobots são máquinas aquáticas anfíbias com aparência de serpente, usadas para patrulhar rios e ambientes aquáticos, tornando-se os primeiros caçadores aquáticos da franquia. Eles possuem um corpo alongado, semelhante a uma enguia ou serpente, com cabeça equipada com uma garra afiada e mandíbulas que contêm pequenas brocas para despedaçar alvos. Bom, rapaziada, agora eu vou ficando por aqui. Como eu prometi que eu ia trazer um vídeo hoje pela manhã, vou manter minha palavra, mas ainda tem muita coisa para falar sobre artes conceituais e a gente vai ter que fazer mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês e até mais, pessoal.